Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira. Eu sou o Riba Ulisses. Esse aqui é o espaço de conteúdo que está sempre falando a respeito da distribuição e da revenda de insumos agrícolas, insumos pecuários aí para todos os clientes, todos os fazendeiros que estão trabalhando com grão, estão trabalhando com inúmeros produtos, celulose, madeira, e também mexendo com rebanho, com pecuária, produzindo carne, produzindo, na verdade, gente, mais de 1 bilhão de toneladas se a gente somar tudo que a fazenda brasileira faz. Só de grão são 317 milhões agora, safra 2022, 2023, mais de 600 milhões de toneladas de cana, mais 50 milhões de verduras e legumes, mais 50 milhões de frutas, sem falar em celulose, sem falar em mel, sem falar em própolis, sem falar em madeira. É realmente um espetáculo de produção. Um espetáculo de produção que precisa do quê? Não existe agronegócio sem crédito. O crédito faz o crédito, que faz a riqueza, que faz o negócio. E é por isso que a gente está sempre conversando com os apoios aí do Clube Agro, dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, o marketplace que leva aí, leva a tecnologia da indústria lá para o campo, e o produtor que faz o negócio ainda consegue ganhar bônus aí para fazer o quê? Comprar mais insumos agrícolas, movimentar mais o negócio. Um negócio que só é possível fazer se o quê? Se tiver muito investimento, não é pouco não, viu? É coisa bastante, coisa que é suportada por gente de inteligência, com plataformas fintechs que fazem o quê? Fazem a segurança de negócios, como a Drive, que está aqui, ó, do nosso Maurício, de novo aqui presente ao Papo de Prateleira, o maior prazer, Maurício Quintela, ele que é o chefe das operações da Drive. Ô, Maurício, bem-vindo de novo aqui ao Papo Prateleira, tá, rapaz? Muito obrigado, Ribas. Boa noite aí, grande prazer aqui bater um papo mais uma vez com você e sobre esse setor aí tão empolgante aí, né? Que você falou dos números aí, eu trouxe um ângulo diferente, né? O volume em tonelada é realmente É, impressionante, né? Cada é, ângulo que você olha é mais impressionante, né? Rapaz, o volume o volume que é a oferta e o pessoal atingido por essa oferta no Brasil e do mundo não é brincadeira, não. E é por isso que precisa realmente de muito investidor, precisa de financiamento para esse pessoal estar produzindo. O Maurício está aqui conversando com a gente está sempre conversando com ele, eles são nossos parceiros aí, nossos investidores também no negócio da plataforma Agro Revenda, mas porque a gente está na beirinha aí de um evento que é chave para a plataforma Agro Revenda, que é aqui o Papo de Prateleira, e chave também para os negócios da Thrive, né? Que é a distribuição que vai ter uma grande reunião aí, já tem gente que fala que é a maior reunião do mundo de distribuição de insumos, que é o Congresso Andável, que vai acontecer em São Paulo agora nos dias 8, 9 e 10, e a Thrive vai baixar lá e agora de um jeito todo especial, né, Maurício? Como é que vai ser? Isso mesmo, isso mesmo. Esse ano a gente fez uma parceria com a Andave, a gente virou associado à Andave, essa é uma novidade nossa aí, e também vamos ter um stand próprio da Tribe, tá? Então a gente vai ter lá formas diferentes de demonstrar os nossos produtos, de conversar com nossos clientes atuais, com novos clientes, né? Acho que vai ser super interessante, tem algumas surpresas aí que a gente tá preparando aí de lançamento, e também condições especiais aí para a feira, né, do nosso negócio. Ó, que maravilha. Ô, Maurício, fala uma coisa, aproveitando até a deixa da presença, isso que você está ressaltando lá no Congresso da Andave, é assim, fintech, plataforma, um espaço que procura reunir, levar os investidores do mercado financeiro para o agronegócio. Nós estamos fazendo aí, estamos falando em 4, 5 anos de Thrive aqui no Brasil. Como é que funciona essa plataforma? O que, que é a plataforma que o pessoal que vai estar na Andave vai estar conversando para fazer negócio? Legal, legal. Acho que essa pergunta é boa. Muitas vezes ela é feita pelos clientes, né? Ah, Quando se fala em plataforma, né, e principalmente em tecnologia, a gente tem alguns exemplos clássicos aí, né? Você pega uma Amazon da vida, é uma plataforma de consumo, né? Uma plataforma ligada ao consumidor, né? Que a aham. gente chama de B2C, né? Uma própria plataforma de entrega de comida, né? Que a gente vê nos grandes centros urbanos, né? Ligando no restaurante, a pessoa, né? Demandando aquele serviço. Falando direto com o É, consumidor, né? Exatamente. Nós na Tribe somos uma plataforma que a gente chama de B2B, né, entre empresas. Então a gente conecta, né, as empresas agrícolas, né, que geralmente, né, indústria, né, e a distribuição, né, revendas, né, e cooperativas, com possíveis financiadores, né? Então a gente é uma empresa de tecnologia, né, que propõe, né, a conexão entre esses agentes. Então basicamente a gente está falando aí do lado financeiro, né, de bancos, né, que é o mercado financeiro, e o mercado de capitais, né, que é tudo, né, que a gente ouve por aí as sopas de letrinhas, né, os CRAs, né, os FIAGROS e os FIDICs, Isso. Aham. né, e a grande lógica dentro dessa conexão
é a gente, através de um serviço, né, de gestão de crédito, né, conectar esses dois negócios, né? Como é que você cria, né, uma análise de crédito em massa, em escala, que possibilita também mais investidores, né, entrarem nesse negócio do agro, né, que é o que está acontecendo naturalmente, mas não ainda de uma forma sistemática e padronizada. E é isso que a gente está propondo aqui no negócio da Tribe. Ô Maurício, e por que que ele ainda não é sistematizado desse jeito que você que trabalha com operações na Trave fala que ainda não é assim? Por quê? O que que acontece? Acho que o principal é o processo de crédito, ele é complexo, né? Acho que Ah, você hoje tem uma dificuldade grande, né, começando aí pela extração dos dados, né? Então é complexo, aí no agro é desestruturado, você não encontra os dados facilmente, é um processo burocrático, muitas vezes manual, né, o que reduz muito a governança no processo e ah, cria dificuldade na ponta, né, para quem está analisando o crédito do produtor. Imagine, né, quem está na Faria Lima ou num grande centro urbano ou até fora do Brasil e quer investir no agro brasileiro, analisar o crédito, né? O que a gente criou na Tribe justamente foi uma inteligência própria para resolver, né, esse problema. Então a gente tem as duas coisas aqui, né? A infraestrutura para trazer o dado, né, e a inteligência, que é um score da Tribe, uma classificação de risco dos produtores rurais ou das empresas que você está analisando. Então acho que esse é o grande diferencial. E o motor, né, desse negócio, a engenharia desse negócio é a ah, inteligência artificial. A tá. gente usa e aplica inteligência artificial para classificar o risco do produtor. Tá? Então a gente aí tem um volume de dados aí gigantescos na Tribe, né, aí de 80%, né, da produção agrícola soma nos nossos dados que a gente trabalha e a gente aplica de fato a inteligência artificial. A gente tem um time aí de especialistas, tem professores, né, que trabalham com a gente. O líder dessa área na Tribe, ele tem vários trabalhos acadêmicos publicados, é um cara muito respeitado, com PhD na MIT, enfim, é algo que a gente investe bastante nessa área de inteligência que pode possibilitar, né, a gestão de crédito em escala e possivelmente atrair mais investidores, né? Imagine você em pensar que um dia a gente pode pegar um aposentado americano, né, que tem o seu poupador, quer investir no agro, né, e usar uma tecnologia onde ele consegue classificar, entender e precificar o risco e colocar o dinheiro para um produtor rural. Né? Eu acho que isso, olhando aí no futuro, pode ser feito com a tecnologia adequada. Isso ainda é um futuro. Hoje, basicamente, quem está atuando em enxergar o agro como um negócio e colocar dinheiro ainda é um agente que está ligado ao segmento. Ainda é muito limitado isso, Tá. Riba. Se você for olhar hoje, você está falando muito mais com investidores qualificados, né? O que realmente, né, faz sentido hoje no agro. A gente vê o crescimento grande do FIAGRO, que foi um incremento interessante do ponto de vista Foi super legal, né? regulatório, de incentivo. Mas aí, do ponto de vista de tecnologia, acho que pouca coisa foi feita. Então, acho que na prática, o que a gente está se propondo a fazer é muito diferente, né? Como um incentivo de fato que pode transformar esse setor, né? Junto com os FIAGRO, junto com novas ferramentas de financiamento transformar o setor, você criar uma padronização, uma análise de risco para isso acontecer, né? Isso já está acontecendo, tá? A gente já tem alguns fundos na rua, né, que a gente lançou, né? A gente não é, de novo, a gente não é um emprestador, né? A gente cria esses Perfeito. produtos para os nossos clientes, né? Então a gente traz lá os gestores, as securitizadoras, os bancos, né, para emprestar para os nossos clientes que são, né, através da nossa plataforma, que são a cadeia de distribuição do agro e a indústria. E por falar em produtos, vocês estão com coisas novas para comunicar para quem estiver lá conversando com vocês lá em São Paulo, na capital, no Congresso, né? Legal, legal, isso mesmo. Ribas, a gente tem algumas novidades, né? Lembrando que a gente está aí pensando no mercado de distribuição na área de crédito, né? O nosso grande objetivo é criar facilidade nesse processo e, obviamente, também com segurança na análise. Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai lançar, né? Entre elas, uma que é super interessante, que é a possibilidade de você fazer aprovação automática de crédito. Então, imagine só você ser um distribuidor ou uma cooperativa que tem mais de 10 mil clientes, né, que você vende a prazo ou dá crédito para eles, né, e você pode estipular uma regra de negócio, né, com alguns pontos, usando nossa análise de crédito, para aprovar o crédito automaticamente. Então, uma aprovação que poderia demorar aí semanas, dias, né, você faz em alguns minutos. Né? Então, acho que esse é um negócio super interessante que a tecnologia possibilita. Né? A gente vai lançar agora na Andave esse feature do produto aí. Que maravilha. E fala uma coisa, e qual é a expectativa que você, ô Maurício, e a Trive tem dessa participação da Trive lá no Congresso Andave? A gente tem algumas novidades, acho que essa eu falei da aprovação automática, mas tem Isso. outras, tá? Então a gente está lançando dentro do nosso produto, né, a possibilidade de fazer pré-qualificação de crédito.
Então, imagine um vendedor no campo prospectando um cliente para vender insumo, ele pode fazer uma pré-qualificação dentro do sistema, gerar um score em alguns minutos sobre aquele produtor. Análise de empresas agrícolas também, a gente vai lançar lá, a gente investiu bastante na análise de pessoa física, de produtor rural em si, agora a gente está soltando, né, o modo de análise de empresas. E tem uma outra novidade que acho que é super interessante, todo mundo se interessa, que é o Travis, que a gente chama, que é o nosso robozinho, né, a inteligência artificial para ajudar o analista de crédito, né? Então ele responde perguntas estratégicas sobre risco para o analista e para o gestor de crédito, para ele fazer análise de forma instantânea, né? Ajuda, né, ele fazer, por exemplo, um parecer de crédito sobre um produtor, ok. né? Indicar Então se é bom ou não, né? toda essa revolução, né, que a gente tem visto de ChatGPT, a gente está trazendo para o ambiente do agro, né, com a nossa base de dados, né, com o nosso tema envolvido, né, não é simplesmente trazer isso para o agro, né, de forma genérica, mas trazer para o ambiente do crédito, né, com dados específicos, com a inteligência da Thrive. Então isso é super interessante. A gente vai ter lá no evento para testar, para usar para os clientes. Isso vai estar disponível no nosso stand. Que maravilha. Maurício, fala uma coisa para mim. Esse ano foi um ano, não que seja um ano diferente, né? Porque tudo na vida é ciclo, não é só o agronegócio que vive ciclos, né? Mas o agronegócio tem lá suas características de ciclos, ele não envolve só clima, envolve outras coisas, comércio internacional, commodity e tal, tudo mais. Mas foi um ano assim foi um ano vigoroso, né, rapaz? A gente plantou uma safra aí de verão aí de 317 milhões de toneladas, veio de 3 anos complicadíssimos, né, mas que acabaram, no final das contas, o saldo foi extremamente positivo, e mais uma queda, assim, desde o final do ano passado no valor de commodity e tal, tudo mais. Isso deixa o pessoal mais nervoso, é uma coisa natural, faz parte de risco, como qualquer negócio tem risco. Como é que você enxergou, como é que a Thrive viu esses últimos 12 meses aí bem complexos? É um momento, né, especial, que acho que realmente ele foi. A gente esperava, né? Acho que eu digo, nem do mercado em si, que algum momento os preços, né, iam ser reprimidos das commodities. Acho que isso foi adiado com tudo que aconteceu, a guerra da Ucrânia e etc. Acho que adiou e ele chegou a esse momento, né? Então acho que teve um impacto muito grande. Acho que as empresas, né, estão conseguindo passar por cima disso. E como você falou, acho que agora o negócio é cíclico, né? Acho que a gente sempre tem que olhar, né, mais para frente. A competitividade do agro nacional, ela continua sendo, né, altíssima, né? O mercado de consumo internacional ainda depende do Que Brasil, no vai fundo é continuar o que mais dependendo. importa, né, Maurício? Exatamente. Então, acho que quando você pensa no médio prazo, né, é um negócio cíclico realmente, né? Como você disse, não é só o agro, mas o agro principalmente a gente sabe que é assim. A gente viveu momentos muito bons nos últimos anos, né? E eu acho que a gente está passando por esse momento mais difícil, mas isso é um momento específico, né? A gente acredita que agora, com o avanço das comercializações, né, a gente acha que isso vai ter um ritmo mais normal aí, e a gente vai começar a ver os negócios voltando aí, né? A gente sabe que o produtor não vai deixar de plantar, né? Então isso vai Não vai. continuar acontecendo. Até porque esse é o E, trabalho dele, né? não, e com certeza, né? E o agro continua pujante, né? Algo em torno de 25, 30% aí do PIB do Brasil. E vale lembrar sempre que o agro representa só 5% do mercado de capitais do Brasil, que é muito pouco, É né? pouco Então a demais, né, oportunidade está aí. A rapaz? oportunidade continua aí. É 25% do PIB, é esse volume de investimento, não é possível, né? 5% do mercado de capitais, né? Eu acho que isso responde um pouco dessa pergunta, por que isso não está acontecendo, né? E realmente, de fato, não aconteceu, né? E o que a gente acredita aqui e está implantando na Tribe é que a tecnologia vai fazer diferença para isso acontecer, né? Junto com boas políticas Claro. regulatórias, né? Como os FIAGROS, etc., que aconteceram, eu acho que a tecnologia vai ser o grande impulso aí para mudar essa história. Maurício, você citou lá no meio dessa última resposta sua essa questão de agente, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, tá? Você me corrige se eu falar bobagem. Você falou de um agente estar lá no campo conversando com o produtor, né? Falando a respeito de alguma maneira sobre crédito, né? E foi essa justamente uma das soluções que fez a riqueza do resultado do trabalho conjunto de distribuição com a indústria de tecnologia, de portfólio, de produto, né? Com o produtor do campo. Você acha que pode acontecer a mesma coisa aí com a Thrive? Ela pode navegar utilizando meio esse tipo de a convivência, né, o Com certeza. relacionamento do agente com o plantador ou o dono de rebanho?
Não, com certeza. A gente sempre tem essa discussão sobre tecnologia, né? Que É. a tecnologia vai substituir o trabalho e Ah, etc. Eu acho que aqui no agro está mais provado do que nunca que é a combinação das duas coisas que vai, de fato, é claro. melhorar esse ambiente. Então, o que a gente acredita é a combinação. Por isso que a gente montou um modelo de negócio para trabalhar com as empresas que estão próximos dos produtores, né? E a facilidade de você colocar isso na mão de um vendedor, né? Dele no momento da discussão lá no campo, né, com o produtor, né, entender o risco de crédito daquele produtor de forma rápida, né, isso realmente melhora muito a experiência na ponta do É cliente. uma maravilha, né? E do ponto de vista de tecnologia, né, ele coleta dado também, né, porque ele está lá na frente do cliente, ele sabe a informação, ele sabe, né, onde ele está, como é que está a lavoura do produtor, e etc. E essa interação com outros dados externos é muito importante para gerar inteligência, né? Do jeito que você está falando, rapaz, eu fico imaginando que assim como antigamente, né? É o que meu pai foi gerente de banco mais de 30 anos, né? Antigamente, o pessoal, para conversar e manter e ficar tranquilo com os investimentos, ia até o banco conversar com o gerente. Hoje, o gerente do banco, ele é um cara desse, né? Só que ele está lá no campo, né? Ao lado do cliente, né? Não, com certeza. Acho que o papel que a indústria faz, que o distribuidor faz, né, é muito próximo do que do banco, mas para um setor específico, né, que isso existe também assistência técnica, outros fatores, né? Claro. Acho que você vê, por exemplo, o mercado americano é um mercado bancário muito mais distribuído, tem muito É, mais banco aqui no Brasil, e tem os bancos regionais, né? E tem o varejista. Aqui não, né? O varejista faz o papel de banco lá na ponta, né, por uma necessidade, né, que foi muito bem exatamente. preenchida por essas empresas, e acho que agora tem um momento interessante, né, de trazer o mercado de capitais para fazer esse papel de financiador também do agro, né? Seja no Brasil ou seja fora, tá? Porque acho que isso também tem uma grande oportunidade, né, atrair, né, Exatamente. dólares para uma economia que é dolarizada, né? A gente já sabe que o financiamento já é feito em dólar, né? Isso tem um hedge natural importante aí. Perfeito. Só que quando você falou lá que de um objetivo final lá na frente, lá no futuro, né, de tá servindo como base para um negócio, até mesmo para um investidor, que é um velhinho aposentado americano, rapaz, tem que ser para um velhinho aqui brasileiro também, que nem eu. Em vez de eu pôr meu dinheiro na poupança, eu pego e invisto num CRA da vida, num Fiagro, num papel Exatamente. interessante de crédito, né? Não, isso já é possível, né? Eu acho que isso dá para ser feito. Existem muitas opções de papéis no agro aí para ser investido. Eu acho que a gente tem que democratizar mais ainda, né? Ah, E trazer aqui isso mais próximo nessa relação aí do campo com a cidade, né? Acho que isso faz muito bem. Acho que quanto mais próximo, mais você conseguir entender um ou outro, que é mais complexo. Você pega o mercado, por exemplo, né, imobiliário, ele tem uma representação muito maior no mercado de capitais, que é mais perfeito. fácil para a pessoa da cidade entender a dinâmica daquilo ali. Sim, O agro está mais distante. E é isso que a gente tem que fazer, quebrar essa barreira, né? E a tecnologia pode ajudar, né? perfeito. Classificando, precificando risco, mostrando como funciona. Eu acho que isso é o democratizador do crédito aqui. Exato. E também, aqui, de novo, você me corrige se eu falar bobagem, né? Não faz o menor sentido uma pessoa, por exemplo, entrar num financiamento, você mesmo que falou do sistema imobiliário, né? Não faz sentido uma pessoa que entra no financiamento, por exemplo, de um apartamento e contrai uma dívida de 20 anos, sendo que ele sabe que o que não vai acontecer com a vida financeira dele daqui nem um ano, quanto mais em 20, né? Ficar achando que tem risco demais em entrar num ativo aí do agronegócio, né? Não faz sentido fazer essa comparação, não há uma comparação, né? Não, não, com certeza. Mas é mais fácil dele entender, né? Mais Ah. tangível, né? Para quem está na cidade entender esse tipo de risco, né? Eu E é acho que para esse que é isso o. que a Thrive faz, né? Para o negócio, né? Exatamente, exatamente. E acho que isso está acontecendo, né? Acho que os volumes, eu falei 5%, eles têm aumentado muito, né? O próprio Fiagros, CRAS, etc. Os próprios bancos, né? Com muito mais apetite para o agro, né? Então acho que esse volume aí, com o crescimento da economia do agro, né? Maior que a economia nacional, né? Representando aí volumes absurdos, atraiu muita gente para o campo, né? Então acho que isso veio para ficar, mas tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade ainda. Isso tem mesmo. A gente tem oportunidade dentro dos agentes que já são tradicionais do agronegócio, como a revenda, a distribuição, cooperativas, né? Já estão no agronegócio, mas ainda tem muita gente que pode sofisticar muito mais os investimentos, né, dentro do agronegócio e muito mais ainda mercado financeiro e pessoas que podem colocar o seu dinheiro num bom negócio que vai dar boa rentabilidade e negócio que não tem risco, vocês me perdoem, ser humano, mas não existe. A partir do momento que tiraram a gente do barriguinha da mamãe, há sempre um risco, não tem como. É só você ter informação para ter o melhor risco possível com o rendimento que você se garante. Maurício, eu queria que você encerrasse aqui fazendo um convite
para todo mundo que está acompanhando aqui esse nosso Papo de Prateleira e vai estar acompanhando antes ainda do início do Congresso Andave, dias 8, 9 e 10 de agosto, gente, em São Paulo, na capital, para ir lá e logicamente passar, o stand, vai ter um espaço físico super bacana da Thrive lá. É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade aqui, queria convidar vocês, 8 e 10 de agosto, semana que vem, né? Terça, quarta e quinta. A gente, né, vamos ter os stands, vamos ter especialistas lá para atender clientes, né? Então a gente tem gente especializada em crédito, mercado financeiro, né, no agro, em tecnologia, inovação. Enfim, vai ser super legal bater esse papo. Como você falou, né? É um momento especial, então a gente tem ali, né, uma oportunidade legal de trocar aí experiências e informação. E mais do que nunca aí a gente, né, aproveitar junto, aí tem boas lançamentos que a gente vai mostrar na prática lá para os clientes, né, Legal. dentro do stand. E vai ter boas oportunidades também de negócios lá, tá? A gente vai trazer algumas surpresas, condições financeiras só para o evento, né? Então estamos super animados. Stand I80, vem falar com a gente lá, vem tomar um café. Então não vamos esquecer lá, na hora que você estiver entrando lá na entradinha, conversar com o pessoal, pegar o seu crachá, I80, esse é o espaço da Thrive lá no Congresso Andave, que é para o quê? Gente, é como eu estava falando, não tem problema ter risco, né? Desde que o risco seja inteligente, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá, gente. Esse é o Muito Super obrigado. Maurício Quintela, o homem de operações, é o homem que vai estar lá dia 8, 9 e 10 em São Paulo, no Congresso Andave, para falar como é que tem muita gente que pode investir no agronegócio brasileiro, e a Thrive é uma plataforma que faz a união todas essas cadeias para poder ter acesso a crédito. Queria agradecer demais ao Maurício por mais uma participação no Papo de Prateleira, essa conversa que vocês acompanham nos nossos 2 espaços de internet, que é no site de notícias agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Maurício, que também vai se tornar o podcast Radar Agro, que a gente coloca aí nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Maurício, brigadaço por essa conversa, rapaz, e até o dia 8, né? Obrigado, te vejo na Andave. Bom Aí eu também demais. te vejo, não andava até a semana que vem, querido. Muito obrigado, Valeu, tá? um abraço. Tchau, Tchau. tchau.